hora do esporte com ele, Emerson Luiz. Tudo certo, meu amigo? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde, Rodrigo. Tudo ótimo, boa tarde a todos. Tudo bem, como é que foi o final de semana? Tranquilo? Ótimo, e o teu? Também, bom, né? Com a família, né? Coisa Perfeito, boa, né, Emerson? Perfeito. Aproveitando, agora é o seguinte, ó. Já saiu então o campeão da segundona do Campeonato Catarinense de Futebol, é? Saiu. Quem foi? Carlos Renault. Carlos Renault. Ele ganhou do Metrô ou do Beck, o Renault? Eliminou o Metropolitano. O Camboriú, vice-campeão, eliminou o Beck. Muito bem, então, time de Brusque é comemorando, né, Emerson? É isso aí. Contigo, mete ficha aí. Vamos lá. Depois de 72 anos, o Carlos Renault voltou a levantar uma taça de campeão ao vencer o Camboriú na final da Série B catarinense. A equipe venceu o Camboriú por 2-0 no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Cássio abriu o placar para o Vovô. Logo na sequência, de novo ele apareceu livre dentro da área para ampliar. Essa foi a primeira vez que o Carlos Renault conquistou o título do Catarinense Série B. Lembrando que a equipe está de volta à elite do futebol de Santa Catarina depois de 42 anos. Em sua história, o Vovô já venceu a primeira divisão do futebol estadual 2 vezes, em 1950 e 53. Do outro lado, mesmo com a derrota na final, o Camboriú também está de volta à Série A do Catarinense em 2026. Carlos Renault, campeão catarinense da Série B 2025. E agora as atenções se voltam para a Copa Santa Catarina com a participação de 16 times, incluindo Camboriú e Carlos Renault. 4 grupos de 4, entre eles o Beck, que estreia no próximo domingo, 3 horas da tarde no SESI contra o Joinville. E a diretoria repete sensatamente a promoção de ingresso da semifinal diante do Camboriú, ou seja, preço único de R$ 25. E faz uma provocação, lembrando aqui um cartaz no tempo da Segunda Guerra Norte-Americana, Segunda Guerra Mundial, mas feita pelos norte-americanos. O Beck quer você em campo, garante seu ingresso, o Beck é Blumenau na Copa Santa Catarina, preço único então, R$ 25 durante a semana. A gente vai falar muito mais aí da Copa Santa Catarina. Beck e Joinville é o primeiro jogo, Carlos Renault e Nação, os outros adversários do Blumenau. Nesse grupo são 16 times, 4 grupos de 4 e os 2 melhores de cada chave avançam para o mata-mata. Na Série D do Campeonato Brasileiro, no primeiro confronto valendo vaga para a semifinal e consequentemente do acesso para a terceira divisão, o Barra foi até o Paraná e empatou com o Cianorte em 0-0. O jogo da volta é sábado na Arena Barra, em Itajaí. O Barra está muito próximo de conquistar o acesso, só depende dele, de uma vitória, e é outro time que vai participar da Copa SC. Dos 2 representantes catarinenses na Série C do Campeonato Brasileiro, apenas um avançou para a próxima fase e o outro acabou eliminado. O Figueirense foi até Erechim e perdeu para o Ipiranga por 1-0 com esse gol do Ricardo Bueno e acabou eliminado. Não avançou para o mata-mata, bem como o time gaúcho. Já o Brusque só dependia dele. No Augusto Bauer venceu o CSA 2-0 com gols do Guilherme Pira e do Bernardo Lemes. Brusque está na próxima fase e o CSA acabou rebaixado. Vamos conferir quem se classificou e quem foi rebaixado. Tela aqui no Balanço Geral, no Esporte, para você ver. Os 8 primeiros avançaram. Caxias, melhor campanha, 37 pontos, Ponte Preta 36, Náutico também 36, Londrina, São Bernardo 30 pontos, o Brusque em sexto com 28, Guarani e Floresta 27, até aqui então os 8 classificados. Caíram CSA, ABC, Retrô e Tombense. Vamos até o portal ND+, mostrar a divisão dos grupos. Está aqui a informação sobre a Série C e logo na sequência a gente vai ver os 2 grupos no qual está incluído o Brusque. O Figueirense está fora, escapou do rebaixamento, não dependia só dele, tinha que vencer, torcer por 3 combinações de resultados e a gente vai mostrar os grupos. A tabela oficial ainda não saiu, mas são 2 grupos de 4, os 2 melhores de cada avançam para as semifinais e os 4 estarão na Série B do ano que vem. Grupo B, Caxias, que foi o primeiro, Londrina, 4ª melhor campanha, São Bernardo, 5º e o Floresta em 8º. Grupo C, Ponte Preta em 2º, Náutico em 3º, Brusque 6º melhor e o Guarani com 7º. Jogos de ida e volta, Brusque então com possibilidade de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro.
Nenhum catarinense jogou no fim de semana pela Série B. O Criciúma abriu a 24ª rodada, quinta-feira, e venceu o Remo em Belém por 1-0. A Chape joga hoje pelo Campeonato Brasileiro. Vamos só conferir com quem a Chapecoense entra em campo hoje? Na Arena Condá, 7 da noite contra o Vila Nova. Adversário chato, tá brigando para subir, tá fora do G4. A Chape hoje está em terceiro, tem de vencer essa partida para ficar bem mais tranquilo. E nós vamos ter um outro catarinense que vai jogar ainda na rodada, mas é amanhã. O Avaí, que está fora, está se distanciando do G4, enfrenta o América, que está na zona do rebaixamento. Esse jogo vai ser no Independência, em Belo Horizonte. Na Série A, o Flamengo empatou com o Grêmio, o Cruzeiro venceu o São Paulo e o Palmeiras ficou na igualdade no Clássico diante do Corinthians. Esse jogo teve a transmissão da NDTV Record e com o resultado o Palmeiras perdeu a vice-liderança para o Cruzeiro. O Flamengo segue na ponta. Um jogo da 22ª rodada terminou empatado em 0-0. Santos e Fluminense na Vila Belmiro. O Juventude venceu o Ceará por 1-0 na Arena Castelão. O único gol da partida saiu no apagar das luzes, aos 49 do segundo tempo, marcado por Luiz Mandaca. Essa foi a primeira vitória da equipe gaúcha fora de casa no Brasileirão. O Botafogo goleou o Bragantino com placar de 4-1 no Nilton Santos. Danilo abriu o placar, John deixou tudo igual, mas Nilton, Savarino e Montoro, no fim, completaram a goleada. No Mineirão, o Cruzeiro venceu o São Paulo por 1-0. O único gol do jogo saiu de uma bela cobrança de falta de Matheus Pereira. Flamengo e Grêmio ficaram no empate no Maracanã. O rubro-negro saiu na frente com a Arrascaeta, mas os gaúchos igualaram o placar de pênalti com o goleiro Thiago Volpi, 1-1. Em jogo transmitido pela NDTV Record, o derby paulista, Corinthians e Palmeiras também empataram pelo mesmo placar. Vitor Roque, de pênalti, abriu para o Alviverde. O empate do Timão veio pouco tempo depois. Piquerez marcou contra. Os 2 gols foram marcados ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Palmeiras perdeu a vice-liderança para o Cruzeiro. O Mirassol goleou o Bahia no Maião. O Leão abriu 3-0 ainda na primeira etapa com João Victor, Chico da Costa e Lucas Ramon. No segundo tempo, Alisson e Christian marcaram os gols do time amarelo e verde. Já o tricolor de aço descontou com Rodrigo Nestor, 5-1. No Barradão, o Vitória bateu o Atlético Mineiro por 1-0. O único gol da partida foi marcado por Eric no primeiro tempo. O Internacional venceu Fortaleza jogando no Beira-Rio. Alan Patrick, de pênalti, abriu o placar. Luca Priori empatou e Vitinho decretou a vitória dos gaúchos, 2-1. Fechando a rodada na Ilha do Retiro, o Vasco venceu o Sport por 3-2. Nuno marcou para os visitantes. Lucas Lima, de pênalti, igualou o placar. Felipe Coutinho colocou o Vasco na frente de novo. E teve penalidade para os cariocas também. Verrete fez o terceiro e Ramon descontou para os donos da casa. Jogos agora só dia 13 de setembro por causa da data FIFA. Quinta-feira no Maracanã tem Brasil e Chile pelas eliminatórias. E terça-feira, semana que vem, Bolívia e Brasil lá em La Paz. São os 2 últimos jogos da seleção nas eliminatórias. Por isso, vamos dar uma olhada na classificação, lembrando que temos ainda 11 jogos atrasados pelo Campeonato Brasileiro. Muita gente aqui tem jogo ainda por fazer. Flamengo 47 pontos, Cruzeiro 44, Palmeiras 43, Bahia 36, Botafogo, Mirassol 35 pontos. Que campanha do Mirassol. São Paulo é o 7º com 32, Bragantino 30, Fluminense 28, Inter 27. Ceará 26 é o 11º, Corinthians também tem 26. Grêmio 25, Atlético Mineiro 24, Vasco, Santos 22. Fora da zona do rebaixamento, Vasco e Santos, mas pelo critério aí de desempate, jogos a menos, porque o Vitória também tem 22 pontos. Juventude está crescendo, 21, Fortaleza 15, não sai do lugar, que faz do Fortaleza, e o Sport com 10 está numa situação realmente irreversível, praticamente. Agora o futsal. Blumenau jogou ontem pela Liga Nacional como mandante em Videira, vendeu o jogo lá para Videira, derrota para o Pato. A partida marcou a reestreia do goleiro Roncalho.
Blumenau até saiu na frente com esse... Só que o Neguinho empatou. Maicon virou. E foi na rede outra vez. No fim, o Eric descontou, mas não evitou a nova derrota de Blumenau para o Pato em Videira por 3-2. O jogo marcou a reestreia do goleiro blumenauense Roncalho. Blumenau segue em último lugar, 19 jogos, 2 empates, 17 derrotas, nenhuma vitória, tem mais 4 jogos pela frente. Segunda-feira enfrenta Joaçaba fora de casa, dia 14 recebe Atlântico novamente em Videira, dia 18 em São Paulo contra São José dos Campos, aí sim no SESI, o encerramento dia 27, diante da torcida contra Cascavel. Por outro lado, o time sub-20 foi muito bem na primeira fase da Liga Talentos aqui no SESI. Venceu o Atlântico e Minas, empatou com o Jaraguá e perdeu para o Corinthians na estreia. Dessa forma, finalizou o turno na seguinte posição. Olha que bela campanha. Todo mundo junto aqui com 7 pontos. Jaraguá, Corinthians, Joinville e Blumenau. Atlântico e Cruzeiro com 3 e o Minas com 0. Blumenau começa sua participação no retorno já nesta quinta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro lá em Contagem, Minas Gerais, e faz a última partida diante de Joinville na sexta-feira. Ida e volta, 7 times, os 4 melhores avançam para as semifinais. E ainda como destaque no fim de semana no esporte, o título do basquete feminino adulto. O apoio dos pais em uma viagem da equipe sub-15 de basquete e 4 karatecas blumenauenses que brilharam em uma competição internacional. Depois de um ano fora da competição, o basquete feminino de Blumenau voltou ao Campeonato Sul-Brasileiro Feminino de Clubes e conquistou o título em São José. Na final com Maringá, vitória de 65-57. Bronze para Foz do Paraná, que bateu São José por 66-55. Ainda sobre o basquete feminino, 20 pais se mobilizaram e foram até Mafra torcer para as meninas do time sub-15. No fim, comemoração, festa em Mafra, com a vitória blumenauense por 47-40. E a blumenauense Maria Rita, que foi entrevistada aqui no Balanço Geral sobre a sua expectativa para o Pan-Americano de Karatê em Assunção, no Paraguai, conquistou o bicampeonato na categoria júnior no comitê, que é a luta. Ela ajudou o Brasil a ser vice-campeã, ficando apenas uma medalha atrás dos Estados Unidos, como aconteceu ano passado. Maria Rita, bicampeã pan-americana, um feito inédito. Três atletas da Associação Blumenau de Karatê também conquistaram resultados expressivos na mesma competição. A Maria Eduardo Barros e Souza conquistou a medalha de ouro na categoria sub-12 até 42 quilos, no comitê. Gabriel Anacleto também foi primeiro lugar, medalha de ouro, categoria sub-14 até 50 quilos. E Manuela Jacomel foi medalha de prata no comitê sub-14 até 47 quilos. Bacana, grandes resultados aí para Blumenau. Amanhã tem mais esporte com Emerson Luiz, aniversário de Blumenau. Teremos muitas notícias esportivas, como sempre, né, Emerson? Com certeza. Toma aí, toma na área aí, trazendo todas as informações. Eu separei um alô rapidinho aqui, eu tenho que mandar, porque senão o pessoal fica depois pegando no meu pé, né? A turma lá da Arnoldo Beck, na Itopava Central, não perde um BG, lá perto do campo do Alvorada, né? Encontrei eles no casamento aí do Anderson Manarim e da Dani Provesi. Um abraço aí pro casal que se casou lá em Massaranduba final de semana. O seu Belmiro, da rua Arnoldo Beck, toda a comunidade lá, vários que eu conversei. Obrigado, realmente,
a gente se sente até uma estrela, um popstar nos casamentos, né, Emerson? Porque todo mundo vem, conversa e tal, mas não, aqui a gente é do povo, tá? Tá todo mundo abraçado e a gente fica muito feliz porque eles não perdem o esporte também com você, viu, Emerson? Legal, muito obrigado. Quero abraçar o Gil, a Josi, casal, gente boa, a gente se reuniu lá em casa sábado e foi muito legal. Muito bacana. Foi tão bom que a gente esqueceu até de fazer aquele registro, tirar fotinho, porque o tempo passa, voa. Foi bem legal, muito bom mesmo. Valeu, Gil, um abraço. Vi ele esses dias, a gente boa, né, Emerson? Gente Luiz? boa, gente boa. Até amanhã, então? Até amanhã, valeu, Rodrigo. Tchau, Combinado. tchau.